O candidato do PSL à presidência, Jair Bolsonaro, lidera a disputa do segundo turno com Fernando Haddad e avisou que não apoia aqui nenhum dos candidatos ao governo do estado. Conversa comigo hoje o coordenador da campanha de Bolsonaro em Minas, o deputado Marcelo Álvaro Antônio. Bem-vindo, deputado. Parabéns pela sua reeleição. Muito obrigado, um prazer enorme estar aqui junto com vocês no programa Mundo Político. Deputado, o candidato Jair Bolsonaro é carioca, não tem nenhuma ligação, nenhuma relação com os atuais candidatos ao governo do estado, Romeu Zema e Antônio Anastasia. Que compromissos Jair Bolsonaro vai assumir com Minas Gerais? Olha só, os compromissos vai ser o compromisso republicano, obviamente, do governo federal com um estado que precisa da assistência. Minas Gerais, a gente sabe que está numa situação muito delicada, uma situação econômica, financeira lastimável e precisa de ser resgatado. Obviamente, o próximo governador vai, sim, estar sentado junto com Jair Bolsonaro para discutir o resgate, não só de Minas, mas do nosso Brasil. Agora, um dos candidatos ao governo, Romeu Zema, anunciou apoio a Jair Bolsonaro, mas não levou a retribuição. Não é? O senhor mesmo anunciou que Jair Bolsonaro vai se manter neutro em Minas Gerais. É uma estratégia, dispensar apoios aqui em Minas é uma estratégia? Olha só, Vivian, o candidato Romeu Zema, ele manifestou apoio a Jair Bolsonaro, o vice na chapa de Anastasia, Marcos Monte, também manifestou apoio a Jair Bolsonaro. O presidente do PSDB, Domingos Sávio, também. O presidente do PSDB também manifestou apoio a Jair Bolsonaro. Então, Jair achou por bem não entrar numa briga que, vamos dizer assim, que não é nossa. Deixa o povo mineiro decidir quem será o próximo governador de Minas. Então, é estratégico. Estratégico. É para evitar dificuldades à frente. É uma orientação até nacional, Vivian. Em todos os estados da federação, onde o PSL não está na disputa do segundo turno, a orientação é que fiquemos neutros, né, evitando assim desgastes com a ala A ou a ala B. E ele virá a Minas? Pois não tem nada definido, nem confirmado a agenda dele aqui em Minas, mas eu estou trabalhando para trazê-lo pelo menos uma vez aqui em Minas Gerais. Agora, deputado, o candidato Jair Bolsonaro é acusado de ser um homem autoritário, de ter ideias bastante autoritárias. Já defendeu publicamente tortura e ditadura. Que compromisso a campanha de Bolsonaro está assumindo com a democracia no país? Olha só, primeiro que Jair Bolsonaro ele nunca defendeu tortura e nem ditadura. Isso é gravado em vídeo. Não, ele em algum certo momento ele pode ter dito alguma coisa que foi interpretada de tal forma. Jair Bolsonaro, no programa de governo do PSL, eu acho que a palavra mais dita é a democracia, né? Respeito às instituições democráticas, isso aí ele não abre mão e vai conseguir chegar à presidência da República democraticamente, pelo voto popular. Isso aí é muito transparente, muito cristalino hoje para qualquer brasileiro que tiver um mínimo de entendimento de quem é realmente Jair Bolsonaro. Ele vai chegar, a pergunta na verdade é essa, chegar pelo voto popular, sim, não é se ele está disputando e se ele ganhar, realmente vai chegar. A pergunta na verdade é se ele tem compromisso em manter o país democrático, não é? Dentro de bases democráticas, né? O que a gente entende por democracia. 100%. Esse compromisso é muito transparente, muito claro. Jair Bolsonaro é um democrata, né? Ele simplesmente defendeu o governo militar, onde teve os seus erros e teve os seus acertos também, onde a gente percebia que as instituições elas funcionavam. A segurança pública ela era muito melhor do que a gente encontra hoje. Então teve os seus acertos, teve os erros também. Teve ali, né, algumas repressões a guerrilheiros, pessoas que queriam tomar o poder, né, vamos dizer assim, a ditadura centenas de mortos, desaparecidos, muitos, pois né, centenas de torturados. E ele chegou a defender tortura. Ele já falou ele não isso defendeu tortura, ele não defendeu tortura. Ele falou ali naquele momento do general Ustra, né, que é tido como um torturador. Mas o Jair, eu não lembro de nenhum vídeo dele defendendo tortura. O que ele diz é em relação aos presídios, que os presídios são muito ruins no Brasil. Ele fala claramente,
Só não fazer, não matar, não roubar, não estuprar, que não irá lá. Jair Bolsonaro é deputado federal há 28 anos, é isso mesmo? É isso certo? mesmo. 28. Mas ele nunca assumiu, digamos, lideranças dentro da casa, né? Nem de partidos, enfim, nem de maioria, minoria, e na Câmara, e sempre teve uma ação mais independente, mais outsider. Sim. Como é que vai ser, se eleito, a relação dele com a Câmara, com o Congresso como um todo? A mais republicana possível. Jair Bolsonaro ele deixou muito claro desde o início, quando indagado muitas vezes pelos repórteres, olha, mas como que você vai partir para uma eleição sem fazer as velhas alianças com partidos políticos, para você ter tempo de televisão, para você ter fundo partidário, dinheiro para fazer campanha. Ele foi muito claro, se precisar de eu fazer esses velhos acordos da velha política para ganhar a eleição, eu vou perder a eleição. Agora, a governabilidade ela vai vir de uma forma mais republicana. Chegou o momento da classe política entender que nós precisamos de dar a nossa contribuição com o Brasil. A nossa contribuição é apoiar dentro do parlamento as mudanças e as reformas necessárias para que o presidente da República consiga governar o Brasil. Então essa conversa, esse diálogo já está sendo feito, a bancada ruralista com mais de 250 deputados já manifestaram apoio a Jair Bolsonaro, a bancada evangélica, a bancada católica. Então esse diálogo já está acontecendo e não tenho dúvida que ele terá a base suficiente para fazer as mudanças que o Brasil precisa. Agora, essas bancadas a que o senhor se refere não são as bancadas formais, não partidárias, aquelas, que são blocos partidários, não é? Que estão fundamentadas na divisão partidária do Congresso. Isso não é ignorar as estruturas e a organização do Congresso? Que tem suas bancadas, suas lideranças, e as negociações entre executivo e legislativo costumam ser encaminhadas por essas lideranças? Na verdade, talvez seja um novo modelo de relação entre o Executivo Federal e o Parlamento brasileiro. O que a gente precisa e deseja é que esses líderes, sobretudo partidários, entendam que o momento é de dar nossa contribuição com o Brasil. O toma lá da cá tem levado o nosso país para o buraco. Isso aí está muito claro. O partido A quer, para apoiar para ter os votos dentro do parlamento, que é o Ministério B. O partido C que é o Ministério D. E isso tem levado o nosso país, principalmente, duas situações muito nocivas. Muitas vezes traz a ineficiência da máquina pública pelo fato de o partido político muitas vezes não indica a pessoa com a capacidade necessária para ocupar tal cargo, e também a corrupção. Então a gente quer realmente implantar um novo modelo e uma nova relação entre o executivo e o legislativo. Qual é essa relação? Mostrar para os líderes partidários que os deputados dele, o que eles querem? Que os deputados sejam reeleitos. Essa é a verdade. Os deputados podem muito bem ser reeleitos com uma relação republicana, atendendo às suas bases eleitorais, Vamos dar um exemplo aqui. Eu sou um deputado aqui de Belo Horizonte, da região metropolitana, é a minha principal base. O deputado Marcelo Alvaro Antônio, olha, vamos atender. Aqui nós temos 6 hospitais na região metropolitana fechados. Então acho que é assim que o presidente da República precisa de atender o deputado. Significa que as negociações serão feitas individualmente com os deputados? Não, talvez possa ser até com o líder partidário, avisando para ele, vamos atender os seus deputados em suas respectivas bases. É isso que o deputado quer, ele quer se reeleger. Eu já fui vereador, estou deputado, é isso. Vamos tentar convencer esses líderes partidários que a relação entre o executivo e o legislativo precisa ser mais republicana. Sim, mas essa negociação implica ter a garantia do voto do deputado? O executivo ter sem dúvida. Eu acho que a gente precisa, nessa relação, nesse novo modelo, entender que o deputado está lhe dando a sua contribuição, o voto ou o senador, e que ele precisa também de ter o retorno para a sua base eleitoral. Ele precisa de ver as pessoas que acreditaram nele sendo atendidas de forma republicana. Agora, substancialmente, o que muda? Porque a negociação permanece. Alguém dá e o outro recebe, não é? E vice-versa. O que muda fundamentalmente? O que muda é não entregar um ministério a um partido político. Não entregar um ministério a um partido que, em primeiro lugar, o ministério vai servir ao próprio partido e depois o Brasil. É isso. É uma nova relação. O que vai ser, então, negociado? O quê? Emenda parlamentar? Porque envolve recursos. Não, eu não disse emenda parlamentar,
mas atender às bases do deputado, né, ou do senador. Eu dei um exemplo aqui que eu sou da região metropolitana, nós temos 6 hospitais fechados. Deputado, vamos lá com você ver o que é possível fazer para abrir esses 6 hospitais para atender a sua população. A população vai ver o trabalho do deputado indo no ministério e lutando por ela. É essa relação que a gente quer estabelecer com o parlamento brasileiro. Deputado, o Jair Bolsonaro goza da desconfiança de boa parte das mulheres, né? Das mulheres brasileiras. E ele andou fazendo um esforço em busca de voto. O senhor acha que ele está trabalhando para reverter essa votação com as mulheres? Qual que é a sinalização da campanha de Jair Bolsonaro em relação às mulheres brasileiras? Na verdade, a tentativa dele é de mostrar a verdade e não de buscar os votos. Os votos eu acho que virão consequentemente, né? Tentaram rotular o Jair, né, de machista, coisa que na verdade isso não existe. É porque insistem em falar com ele, falam, olha, então no seu governo precisa de ter a metade de mulheres ocupando cargos importantes. O Jair Bolsonaro, ele é muito tranquilo em dizer o seguinte, não quero saber se é mulher, se é afrodescendente, se é homossexual, precisa de ter competência. Tendo competência, tem total... pode ser até formado 100% de mulheres, não tem problema nenhum. Então esse rótulo aí que tentaram colocar nele está sendo aí trabalhado para que seja desmistificado, só isso. Ele deve indicar Paulo Guedes, o economista Paulo Guedes, para conduzir a economia brasileira com um forte viés liberal, que é o perfil do Paulo Guedes, e ele mesmo tem defendido algumas ideias nesse rumo. Num país tão desigual como o nosso, com uma crise econômica séria que nós estamos atravessando, com um desemprego em níveis muito altos, esse remédio não pode matar o paciente? Olha, eu acredito que não. É aquela história do ovo e da galinha. Olha só, o que a gente precisa hoje no Brasil é reaquecer a economia. É isso. O mercado financeiro ele trabalha com expectativas futuras. Então a gente precisa realmente trazer um modelo econômico para o país diferente desse que está aí, que está falido, que há 30 anos vem colocando o nosso país no buraco. Então, ou seja, vamos aqui... O que vai fazer diferente do que Temer fez? O incentivo aos empresários, né? Talvez... Qual que é a diferença da esquerda para a direita em relação do ponto de vista da economia? A esquerda acha o seguinte, você tem que garantir todos os direitos possíveis aos trabalhadores, que vai sobrecarregar de grande parte dos empresários, ou seja, o empresário ele não consegue crescer, ele não consegue expandir, muitas vezes quebra, fecha as portas, ou então um modelo mais liberal como é, por exemplo, nos Estados Unidos, né, que não tem quase direito trabalhista nenhum, mas tem os bons empregos gerados ali naquele lugar. Tanto que vários países do mundo as pessoas querem ir para os Estados Unidos para trabalhar lá. Então eu acho que é esse modelo liberal incentivando o empresariado brasileiro é que vai gerar novos e bons empregos, né? Uma carga, vamos dizer, trabalhista mais aliviada aí nas costas do empresário brasileiro. Isso significa reduzir mais ainda direitos trabalhistas e aumentar o que boa parte do empresariado tem, que é desoneração, não? Eu acho que isso tem que ser debatido, né, para chegar num modelo ideal. O empresariado, nos últimos anos, vem sendo bastante contemplado. Dilma Rousseff foi, por exemplo, muito criticada por ter desonerado muito folha, né? Pois é, então, eu acredito que o Paulo Guedes ele tem essa visão liberal e sabe muito bem o que fazer para aquecer a nossa economia. E aquecer a nossa economia passa pela geração de empregos, sem dúvida nenhuma. O investimento do capital externo no Brasil ele é importantíssimo. Qual empresário, vamos dizer, americano ou chinês, que vai querer investir num país onde a carga tributária é desumana? Então, acho que é rever a carga tributária, a desburocratização dos empresários. Então, um conjunto de fatores aí que vai realmente trazer novos tempos para a economia. O Paulo Guedes ele pode falar melhor do que eu da economia. O senhor falou sobre a relação com o Congresso, tocou um pouco nessa questão de cargos e ministérios, mas Bolsonaro vai conseguir montar o primeiro escalão do governo dele sem nomeações políticas? Eu acredito que sim. Totalmente sem nomeações políticas? Eu acredito que sim, conseguirá. Conseguirá sim. Eu me lembro bem,
desse modelo. Aqui em Belo Horizonte a gente teve um caso assim, com o próprio prefeito Calil. Ele disse isso, falou, olha, eu não consigo tocar uma prefeitura do porte de Belo Horizonte se a gente for lotear a máquina pública. Ele não loteou a máquina pública. Hoje, o secretariado da Prefeitura de Belo Horizonte, ele é 100% técnico, praticamente. O que trouxe melhoria na gestão pública da nossa capital. Ele conseguiu fazer uma reforma administrativa para cortar 30 milhões de custos por ano, dinheiro que está sendo investido na saúde e na educação. Eu acredito que é possível, sim, nesse primeiro escalão do governo federal, indicar somente pessoas técnicas e não indicações partidárias ou políticas. Bolsonaro fica fora dos debates por decisão médica, ficou fora Sim. até agora, né? Ainda dá tempo dele participar de algum debate, dele ir a campo fazer campanha, ou vai fazer campanha de casa? Porque esse negócio de campanha de casa está sendo bom para ele, né? Pois é, as cirurgias que ele passou foram gravíssimas, cirurgias de grande porte, então precisa sim de inspirar cuidados com Jair Bolsonaro. Os médicos aconselharam a não participar, pelo desgaste físico, psicológico, ele está em recuperação. Eu falo, se eu fosse Jair Bolsonaro, eu não iria ao debate. Agora, essa decisão ainda eu acho que não está 100% tomada, precisamos de aguardar um pouco mais. Mas passa por uma decisão médica ou ele que não quer ir aos debates? Eu acredito que isso é uma conversa entre os médicos e ele, né? Os médicos precisam entender como que ele está também, não só, porque a questão emocional também das cirurgias que ele passaram, acho que tem que ser considerada também, né? Então, acho que nessa discussão médica com o próprio Jair Bolsonaro vão tomar a decisão mais adequada. Especialmente nessa última semana, nós tivemos muitas notícias, relatos de pessoas que viveram, especialmente mulheres, que viveram situação de violência, que foram agredidas, algumas fisicamente, outras coagidas, mas enfim, mulheres que foram vítimas de supostos apoiadores de Jair Bolsonaro, que estavam com camisetas e tal. Isso foi muito relatado não só pelas mídias sociais, como pela imprensa também. Essas pessoas apareceram, se identificaram e contaram suas histórias. Como é que o senhor vê, e a campanha do Jair Bolsonaro, e ele mesmo vê essa explosão de violência, não é, que vai aparecendo em vários pontos do país, protagonizados por apoiadores dele? Olha só, eu acredito que Jair Bolsonaro hoje tem milhões de apoiadores no Brasil inteiro. É muito difícil você controlar o que essas pessoas vão fazer. O que eu posso afirmar aqui é que Jair Bolsonaro jamais incitou a violência contra a mulher, principalmente, que você disse aí. Não tem um áudio, um vídeo ou nada gravado dele incitando a violência, né? Então, muito pelo contrário, Jair Bolsonaro ele é um respeitador, não só das mulheres, como dos homossexuais, muitas vezes distorcido. Agora, o que um apoiador ou outro faz, não tem como controlar milhões de brasileiros, né? O bate-boca que ele teve com a deputada Maria do Rosário, quando ele fazia campanha no Acre e falava em metralhar Petralhas, isso não é incitação à violência? Não, Jair Bolsonaro ele é uma pessoa brincalhão por natureza, né? Aquilo ali foi uma brincadeira que ele pegou o tripé e vamos metralhar, mas uma questão de força de linguagem, né? O metralhar os Petralhas, ele é ganhar a eleição do PT, é simplesmente isso, né? Mas como é Jair Bolsonaro, se a gente pegar o que o Lula já falou, coisas absurdas, que a imprensa não divulga, não fala, né? Coisas que eu não posso nem falar aqui agora no programa do Mundo Político, que se fosse o Jair Bolsonaro estava sendo execrado. Então, força de expressão, né, que o Jair usou ali, vamos metralhar os Petralhas, vamos ganhar a eleição dele, simplesmente isso. Que muitas vezes são distorcidas as falas dele. E ele deve fazer alguma fala mais, enfim, mais firme em relação a isso, porque é uma coisa muito séria, né? Incitação à violência é uma coisa muito sem séria. Dúvida. O Jair Bolsonaro nunca incitou a violência, muito pelo contrário. Ele combate a violência, só que da forma dele. Tem muita gente que acha que combater a violência tem que ter um cuidado com os bandidos, né? Tem gente que acha que tem que entregar até flor. Ele não, ele acha que não tem que ter conversa com bandido. Bandido tem que ser combatido com força, né? E isso aí muitas vezes é mal visto, principalmente pela ala esquerda, né, que acha que o bandido é uma vítima da sociedade. Jair Bolsonaro não tem essa visão.
Deputado, muitíssimo obrigada por vir ao Mundo Político. Obrigado, Vivian. Prazer enorme. Eu conversei com o deputado federal reeleito pelo PSL, Marcelo Álvaro Antônio, que é coordenador da campanha de Jair Bolsonaro em Minas. Nós conversamos justamente sobre essas menos de 2 semanas que tem pela frente, as posições do candidato e a perspectiva de campanha e dos assuntos emergentes durante esse período de campanha. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.